Mateus capítulo 24. A partir do versículo 1, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas, considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção sobre essa palavra. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito conduza todas as coisas, seja na minha vida, a minha boca, assim como também aos ouvidos dos meus irmãos e aos nossos corações. Precisamos do poder do Teu Espírito sobre nós, ó Deus, para que seja trazido ao entendimento nosso a urgência da nossa conversão, a urgência da nossa vigilância, a urgência de nós buscarmos a Ti. Que nessa noite, prepare a Tua igreja, ó Deus, para a eternidade. Prepare os nossos corações para nós amarmos a Ti mais do que as coisas deste mundo. Prepare a nossa vida, ó Deus, para nós nos arrependermos dos nossos pecados, para nós abandonarmos os pecados malditos deste mundo, que tem nos atrasado, que tem nos enlaçado, para vivermos e caminharmos e corrermos em direção a Ti, Senhor. Nos ajuda,
Olhe para nós, Senhor, como somos pequenos, como somos pobres, cegos, nus. Olha para nós e tenha misericórdia de nós, ó Deus. Assim, ó Deus, como filhos teus, nos ajuda, nos sustenta, traz entendimento, meu Deus. Tenha misericórdia. Porque se nós sairmos deste lugar cegos, nós cairemos no abismo. Mas se o Senhor iluminar os nossos olhos, nós temos a certeza que entraremos pelas portas da cidade celestial. Por isso nos ajude, ó Deus, cada um dos meus irmãos, a minha vida, todos nós, nessa noite. É o que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, então o tema dessa noite é os sinais do fim dos tempos. Os sinais, eles testificam a veracidade da profecia do Senhor Jesus Cristo. Os sinais testificam que a profecia irá se cumprir e que Jesus retornará em glória. Os sinais são os sinos do céu, badalando aos nossos ouvidos, brilhando aos nossos olhos, falando ao nosso coração. Prepare-se, Cristo voltará. Isso são os sinais. Os sinais é para provar que o que Jesus disse é verdade, é verdadeiro. Os sinais são a badalação dos sinos do céu. É os sinos tocando aos nossos ouvidos. Cada sinal que você vê é aquele sino batendo aos nossos ouvidos e dizendo: nós precisamos de conversão, nós precisamos ir a Cristo, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos das cruzes do Senhor. É o sino batendo aos nossos ouvidos. É o Senhor abrindo os nossos olhos para enxergarmos a nossa necessidade por Ele. É o Senhor falando a nós, ao nosso coração, que o tempo está próximo, o tempo é chegado, e nós precisamos estarmos prontos para a volta de Jesus. Irmãos, nós estamos nos preparando para tantas coisas, mas será que nós estamos nos preparando para a eternidade? Os sinais testificam que a palavra de Deus é verdadeira. Esse foi o último grande sermão do Senhor Jesus, antes da sua crucificação. E essas palavras são um grande alerta para a igreja, para vivermos vigilantes por esse mundo. Jesus está alertando a igreja, chamando a atenção da igreja, para nós acordarmos como Paulo disse: acorda tu que dormes. Nós precisamos acordar deste mundo sonolento, nós precisamos de acordar deste mundo morto, moribundo, para que haja vida em nós por meio de Cristo. Enquanto nós estivermos aqui, nós nos preparamos para muitas coisas. Nos preparamos para estudar, ter uma boa formatura, nos preparamos para ter um bom emprego, um bom salário, nos preparamos para formar uma família, nos preparamos para viajar, para as festas, para os lazeres. Mas será que nós temos nos preparado para a volta de Cristo? Será que nós temos nos preparado para o fim dos tempos? Será que nós temos nos preparado para a nossa morte? Nos preparamos para todas essas coisas deste mundo, e é importante, tem o seu valor, mas o problema é quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas como primordial, e não damos o mesmo valor naquilo que é eterno. Estudar, trabalhar, ter família, passear, ter lazer, tudo isso é válido, mas tudo isso não é o mais importante da nossa vida. Não é o mais importante. Imagina se hoje for o teu último dia. O teu diploma irá ficar por este mundo. Amanhã você será substituído no seu trabalho que você se empenha tanto. Ao morrer, colocarão outro no teu lugar. O mundo é descartável. Um parte, outro entra no lugar.
Ao longo das gerações, você será esquecido até pela tua própria família. Assim como você não se lembra mais do nome do seu bisavô ou seu tataravô. Esquecido, ficou no esquecimento. Passou-se as gerações e nós nem sabemos mais quem eram os nossos antepassados. Assim também não se lembrarão mais de você. Todo o teu dinheiro, todos os teus bens conquistados, será passado para outro. E a pergunta que Jesus fez para aquele homem rico, em Lucas 12:20, foi: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Observe a vida dos homens nesse mundo. Eles dão valores às coisas deste mundo, mas se esquecem das coisas eternas. Eles entregam a sua vida inteira por aquilo que passará. Vai passar. O teu diploma vai ser rasgado quando você partir, não vai servir mais para nada. O teu sobrenome vai ser esquecido. Todas as tuas coisas no teu trabalho, eles não vão nem mais se lembrar de você. Você é apenas um número. Mas observe as nossas vidas. O que nós damos realmente valor? Será que é para a eternidade ou será que é para essas coisas? Todo o dinheiro que nós juntarmos, amanhã será espalhado por outro. Quantas pessoas não entregam as suas heranças? E aqueles jovens, netos, filhos, pegam aquela herança e dissipam todas as coisas. Logo, tudo aquilo que juntou é perdido numa outra geração. E pessoas vivem, correm pelas coisas deste mundo. Mas quando o Senhor ele nos fala sobre os sinais dos fins dos tempos, é um alerta para nós despertarmos. Opa, peraí. Um dia eu passarei, um dia chegará o meu fim. E será que eu estou preparado para a eternidade? Será que eu estou preparado para me encontrar com Deus? Será que eu estou preparado para entrar ao céu? No versículo 1 e versículo 2, vamos ler novamente. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra, aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Talvez nós estamos como os discípulos de Jesus, mais admirados com as construções deste mundo, do que com as construções eternas. Eles estavam deslumbrados com o templo, foram mostrar para Jesus: olha a estrutura do templo, olha como é grande, olha quanto ouro tem, quanta riqueza tem. O deslumbre dos homens pelas coisas deste mundo. Jesus com eles e eles admirados com o templo, com a construção, com a grandeza da construção humana, do ouro e das coisas materiais. E muitas vezes nós estamos assim. Estamos diante de Jesus, mas o nosso coração está lá fora. Estamos diante de Jesus, mas os nossos desejos, as nossas vontades são mundanas, são somente para esse mundo. Pouco nos importamos com Deus, pouco nos importamos com Cristo. E os discípulos olhavam para aquilo: olha Jesus, que grandeza. Sabe o que Jesus respondeu? Não ficará pedra sobre pedra. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, e o templo que eles tanto admiraram foi incendiado. O ouro derreteu entre as paredes. O templo então foi demolido. As pedras foram separadas uma das outras para a retirada do ouro pelos romanos. Essa profecia inicia se cumprindo já no primeiro século. Toda aquela grandeza, tudo aquilo, logo em alguns anos, tudo foi destruído. Não fica pedra sobre pedra. Todas as pedras foram retiradas, porque ao derreter o ouro, eles começaram a arrancar todas as pedras para tirar o ouro que havia derretido entre elas.
cumprindo a profecia de Cristo. Foram saqueados pelos romanos. A destruição de Jerusalém foi uma amostra típica do julgamento final que virá sobre este mundo. A Bíblia, irmãos, compara os sinais do fim como uma mulher que está grávida e que em breve dará à luz a seu filho. Os sinais são como as contrações de um parto. Quanto mais os sinais são manifestos, mais frequentes são as contrações e mais próximo está o parto, assim também do fim. O princípio das dores. Jesus vai mostrar a respeito disso nessa comparação, mostrando como uma mulher que está grávida. No início, é pouca contração, mas quando está chegando perto do parto, aumenta-se o número das contrações, e mais, e mais, e mais, e mais, até vir o parto. E Jesus fala isso. Observem os sinais. Quanto mais frequentes forem os sinais, mais próximo estará a minha vinda. Jesus, ele disse lá, ele disse: em chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Mateus 16, 1-3. Jesus chega para eles e fala: olha, diante de tudo que estava acontecendo, vocês conseguem discernir se vai fazer sol ou chuva amanhã. Vocês olham para o céu e vê: olha, está avermelhado, olha, está sombrio, vai vir chuva, não, vai vir sol. Vocês conseguem discernir o tempo lá do céu, mas não conseguem discernir o tempo do fim. Aqui, como Jesus também falou a respeito da parábola da figueira, no versículo 32. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando você vir todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Vocês conseguem discernir que está chegando o verão, porque as plantas da figueira estão brotando, mas não consegue discernir os sinais da volta, o fim dos tempos. Nós precisamos, irmãos, nos despertar diante disso. E eu vou estar abordando parte desses sinais, para nós termos um entendimento mais claro do que Jesus quer dizer para nós. Então vamos lá no versículo 3-5. Mateus 24, versículo 3-5 diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O primeiro sinal que Jesus nos dá é o engano religioso. Muitos virão em nome dele e enganarão a muitos. A multiplicação de falsos profetas, a multiplicação de falsos ensinos, e as pessoas serão enganadas. Hoje, existem cerca de 10.000 religiões diferentes em todo o mundo. O cristianismo é uma religião. Existem 10.000 religiões diferentes no mundo. O número de deuses na Índia é oficializado em 330 milhões.
Mas estima-se que o número real seja na casa de 1 bilhão de deuses em um único país. Vocês sabem o que é isso? A Bíblia diz que só existe um Deus. Mas na Índia, pode chegar até a 1 bilhão de deuses. Em 2017, havia, não sei se ainda há, mas 7 homens nesse mundo que diziam ser o Messias, o próprio Jesus. 7 homens que vivem nesse mundo afirmam ser o próprio Jesus Cristo e arrebatam milhares de seguidores. O Brasil, em 2019, tinha quase 110 mil igrejas evangélicas, um aumento de 543% em relação a 1990. Em 2019, foram abertos mais de 6 mil templos evangélicos no país, o que equivale a uma média de 17 novos templos por dia. Isso de forma formal, imagina informal. Em 2019, 17 igrejas, de forma formal, estavam abrindo em nosso país. Mais de 110 mil igrejas evangélicas. Em 2024, o Brasil tinha quase 580 mil estabelecimentos religiosos, incluindo igrejas, sinagogas, templos e outros locais de culto. Quase 580 mil. Isso significa que o país tem mais igrejas que escolas e hospitais somados juntos. Olha o número, irmãos. Quantas igrejas, religiões têm surgido em nosso tempo? Ainda que fosse pelo menos verdadeiras. Mas nós sabemos que a grande maioria são todas falsas. Nós temos aqui exemplos de irmãos, tem irmãos de Guará que congregam aqui conosco, porque eles não encontraram uma igreja bíblica em Guará. Tem o irmão Vanderlei, que congrega conosco lá de Ituverava. Ele foi lá em Ituverava, procurou várias igrejas para congregar. Ele não encontrou uma igreja bíblica em Ituverava. Mas quando você vai nessas cidades, está lotada em cada esquina uma igreja. É o que Jesus fala, multiplicariam o número de falsos profetas, falsas igrejas, falsos ensinamentos. É exatamente o que tem acontecido em nossos dias. E muitas pessoas sendo enganadas. O segundo sinal, no versículos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. O segundo sinal que Jesus nos fala, nos alerta, é a respeito de guerras e conflitos. Atualmente, há mais de 50 conflitos armados no mundo. Entre eles, a guerra entre Israel e Hamas, a invasão russa na Ucrânia, guerras civis em países como Síria, Mianmar e Iêmen. Todos os dias ouvimos falar sobre rumores de conflitos. Rússia, Coreia do Norte, China, contra Estados Unidos, Europa. Todos os dias ouvimos falar sobre bombas nucleares, guerras biológicas, drones. Irmãos, neste momento nós estamos aqui tranquilos, mas no mundo está acontecendo mais de 50 guerras, neste mundo, nesse momento. 50 conflitos, mais de 50 conflitos armados, o mundo está em guerra.
Isso porque nós não falamos da guerra que há no Brasil de traficantes, nas favelas, né? Quando nós vemos no nosso próprio país a guerra que se instalou. O terceiro sinal, no versículo 7. Haverá fomes no mundo todo em 2023. Cerca de 733 milhões de pessoas estavam em condições de subnutrição. Segundo o SOFI de 2024, é como se uma pessoa em cada 11 no mundo passasse fome. A realidade do nosso mundo, ela vai muito além do que isso que nós vivemos. Graças a Deus que muitas dessas coisas, ainda para nós aqui, na nossa realidade, é um pouco distante. Mas no mundo em que nós vivemos, uma a cada 11 pessoas passam fome, não têm o que comer. Nós vemos a mudança no clima, grandes geadas, incêndios, olha o incêndio que teve lá nos Estados Unidos, secas, enchentes, que destroem as plantações, os preços dos alimentos subindo ano após ano, inflação, em alguns países a escassez de alimento. Irmãos, a fome chegará a todos os lugares, ninguém escapará. São os sinais que Jesus está às portas, para que a igreja se atente, para que a igreja se volte os olhos a Cristo, o coração a Cristo, e não a isso. O quarto sinal que ele diz, no versículo 7, e terremotos em vários lugares. Não há informações sobre quantos terremotos aconteceram no mundo em 2024, de uma forma precisa. Mas é possível estimar que ocorreram cerca de 500 mil tremores de terra por ano. Irmãos, ocorrem cerca de 500 mil tremores de terra por ano. Em 2024, de janeiro a julho, o Brasil registrou 108 tremores de terra. O nosso país registrou 108 tremores de terra. É o Senhor nos alertando, é o Senhor nos chamando, é o Senhor nos mostrando, este não é o nosso lugar. Lucas, no capítulo 21 de Lucas, versículo 11, ele também dá uma outra lista, e nessa lista ele inclui as epidemias, as pestes. É outro sinal de que Jesus estaria perto de sua volta. Estima-se que existem hoje entre 6.000 a 8.000 doenças raras no mundo, só de doenças raras. A complexidade das doenças raras está na diversidade de sinais e sintomas que podem variar de pessoa para pessoa. Só doenças raras, nós chegamos a uma estimativa de quase 8.000 doenças. A classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde fornece uma linguagem comum que permite aos profissionais de saúde compartilhar informações padronizadas em todo o mundo. É a base para identificar tendências e estatísticas de saúde em todo o mundo, contendo cerca de 17.000 códigos únicos para lesões, doenças e causas de morte, sustentados por mais de 120.000 termos codificáveis, usando combinações de códigos. Mais de 1,6 milhões de situações clínicas podem agora ser codificadas. Hoje nós temos mais de 1.600.000 situações clínicas diferentes de doenças. É por isso que quando você digita lá no Google, está com uma dor, você digita lá, e aparece um monte de tipo de doença que pode ser aquela dor, né?
há uma grande codificação de enfermidades, de doença, chegando a 1.600.000 sintomas de doenças diferentes. O número real de mortes por Covid, na pandemia, no mundo, pode ter chegado a 15 milhões de pessoas. O próximo sinal, no versículo 8 e 9. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. No versículo 8, tudo isso, porém, é o princípio das dores. O outro sinal é a perseguição contra os cristãos. Segundo a lista mundial de perseguição de 2025, o número de cristãos perseguidos subiu de 365 para 380 milhões no ano passado. O que representa 1 em cada 7 cristãos no mundo foram perseguidos. Irmão, 380 milhões de cristãos foram perseguidos só o ano passado. A cada 7 cristãos no mundo, 1 foi perseguido. Jesus disse que nós seríamos odiados, perseguidos. Nós temos uma certa ideia disso, dessas perseguições nas reuniões de oração, quando nós invocamos aqui os alvos da igreja perseguida. Eles são presos, mortos, perdem tudo, são expulsos de suas casas, perseguidos pelo governo e por extremistas religiosos. O mundo odeia os cristãos. Será que nós estamos prontos para sermos perseguidos? Você acha que a igreja aqui no Brasil está pronta para ser perseguida? A igreja que fica dançando, a igreja que fica fazendo teatro. Você acha que essa igreja, ela está pronta para ser perseguido e ser fiel até a morte? Aqui no Brasil, está tramitando no judiciário algumas leis contra os cristãos. Entre elas, será proibido fazer cultos ou evangelismo na rua. São leis que estão para serem votadas na reforma constitucional. Os cultos somente com portas fechadas. As igrejas serão obrigadas a pagarem impostos sobre dízimos, ofertas e contribuições. Será considerado crime pregar sobre espiritismo, feitiçaria e idolatria. E também vincular mensagens de rádio, televisão, jornais e internet sobre essas práticas contrárias à palavra de Deus. Será crime você falar que idolatria é pecado, espiritismo é pecado. Será crime. Pastores que forem presos por pregar sobre práticas condenadas pela Bíblia Sagrada, como homossexualismo, idolatria, espiritismo, entre outros, não terão direito a se defender por meio de ação judicial. Eles vão fazer de tudo para calar a igreja. Se for preso, o pastor for preso por pregar, ele não terá chance para se defender. As igrejas que não realizarem casamento homossexual estarão fazendo discriminação e poderão ser multadas e os pastores processados. Irmãos, esse futuro está próximo em nosso país. E será que nós estamos preparados? Será que estamos nos preparando para o fim? Será que estamos nos preparando para a eternidade? Será que estamos nos preparando para deixar esse corpo corruptível e nos revestir de um corpo incorruptível? Mas não para por aí. Olha o que Jesus diz no versículo 10 e o versículo 12. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Escândalos, traição, ódio, multiplicação do pecado, esfriamento do amor.
também são sinais de que o tempo do fim se aproxima. Em um levantamento, apontou que entre os homens, 50% admitem já terem sido infiéis em seus relacionamentos, enquanto apenas 30% das mulheres admitem ter traído. De modo geral, a média dos brasileiros fica em 40% em número de traição. Fizeram uma pesquisa. Metade dos homens casados, eles falaram que já traíram a sua esposa. E 30% das mulheres já falaram que também traíram os seus maridos. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Olha os escândalos, a infidelidade, o pecado. Os estudos da radiografia da infidelidade em infiéis no Brasil, realizados em 2022, mostram que 8 em cada 10 pessoas já traíram, colocando o Brasil como o país mais infiel da América Latina. Como um país que tem mais templo do que escola e hospital pode ser o país mais infiel de todos da América Latina? Falsas igrejas, falsas religiões, falsos pastores, falsos ensinos, não há conversão. Irmãos, 8 em cada 10 já foram infiéis. Está parecendo Sodoma e Gomorra. E olha que fomos alertados, que nos últimos dias seria como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Olha o coração maldito do homem, pecaminoso, rebelde a Deus. O Brasil teve no ano de 2022, 970 mil casamentos e 420 mil divórcios. Ou seja, a cada 2 casamentos, teve um divórcio. Cada 2 pessoas que se casaram, isso em 2022. Hoje, cada ano que passa, dispara. Em 2022, cada 2 pessoas que casaram, uma se divorciava. Segundo a Comissão de Direitos Humanos de Nova York, existem 31 identidades de gênero, mas esse número pode chegar a 72. A Bíblia diz que só existem 2 gêneros, masculino e feminino, mas hoje já existem 72 tipos diferentes. Irmãos, olha aonde vai o coração do homem, a mente do homem, o caminho errado do homem. Nós temos 72 tipos de gêneros diferentes, datados em nossos dias. Isso porque cada dia surge um gênero diferente. Creio que já ultrapassou em muito a respeito disso. Mas olha como o homem é mau e pecador. Olha o tempo em que nós estamos vivendo. Você pode lembrar na época dos seus avós, ou quando você que é mais velho, quando você era criança. Só existia 2 gêneros. Irmãos, há uma geração atrás, era 2 gêneros, ou era masculino, ou era feminino. Não existia outro. Mas em uma geração depois, já surgiram 72. Será que Jesus não está às portas? Será que não está próximo a vinda do Senhor? Olha o ódio. Ao longo do ano de 2024, o Brasil registrou mais de 26 mil homicídios dolosos, quando há a intenção de matar. De acordo com os dados do governo federal, o número de vítimas desse tipo de crime chega a 97 por dia. O ano passado, 97 pessoas foram mortas, assassinadas por dia em nosso país. Em 2021, houve um número estimado de 458 mil homicídios em todo o mundo. O crescimento do número de escândalos
traições, ódio, aumento da iniquidade, o esfriamento do amor. É um anúncio para nós cristãos nos prepararmos para o fim e para a volta de Cristo. No versículo 13, Jesus disse: e aquele então que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus então, ele expõe os sinais do fim. Ele mostra para o povo o que vai acontecer. Os sinais que apontavam para a verdade da sua palavra. Os sinais que davam a veracidade de que a profecia iria se cumprir. Ele dá. Então ele agora diz: porém aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque no mundo cheio de pecado, as pessoas, elas vão colocar o mundo os olhos no pecado, os olhos no mundo, o coração nessas coisas. Mas os verdadeiros cristãos não. Vão se afastar, vão fazer igual Noé, enquanto se multiplicava o pecado. Noé se afastou, Noé foi construir a arca dele, Noé foi junto com a família dele, para aquela arca, para a salvação eterna. Assim devemos ser nós. Devemos tomar muito cuidado. Mas como então nós podemos perseverar? Como a igreja pode perseverar diante de tudo isso? E Jesus responde no 42, ele diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Como nós podemos perseverar diante de tudo isso? Vigiando. As pessoas têm se entregado ao pecado, ao escândalo, ao mal, mas e a igreja? Você vai ser infiel, você vai trair a tua esposa, você vai trair o teu marido. Você vai se voltar para este mundo. Você vai odiar as pessoas, vai ser um assassino. Então Jesus fala: vigiem, vigiar. É a maneira que nós permaneceremos firmes no Senhor, vigiando. O que significa a palavra no grego vigiar? Significa dar uma estrita atenção ao que Jesus falou, ser cauteloso, atento, tomar cuidado, para que por causa da negligência, nenhuma calamidade destrutiva, repentina surpreenda alguém. Significa montar guarda, estar desperto, estar sóbrio, observar, prestar atenção. Olha as pessoas desse mundo, elas estão dormindo no pecado, entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. Todo mundo quer fazer o que é errado. E Jesus fala: fiquem vigilantes, atentos, sóbrios. Nós não somos esse mundo, nós estamos de passagem por este mundo. A Bíblia, a palavra vigiar, ela é usada para expressar a ideia de estar alerta, cauteloso, cuidadoso. Jesus exortou os discípulos a vigiarem e a orarem para não entrarem em tentação. Irmãos, sejam sóbrios, atentos, alertas a todos os sinais. As trombetas estão tocando diante de nós. Os sinais não é para o mundo, os sinais são para a igreja. O mundo já contempla o mal, o mundo já está mergulhado no pecado. Mas os sinais são para a igreja se atentar, para a igreja vigiar, para a igreja ficar cautelosa, para a igreja não deixar se esmorecer neste mundo. Vigiar implica a ideia de ficar acordado, estar alerta em todo o tempo com o objetivo de evitar o comportamento negligente. Estejam atentos, alertas. Os sinais estão diante de nós. Tudo está mostrando, apontando para nós. A palavra do Senhor é verdadeira. Jesus voltará. Nós partiremos. Paulo disse
em 1 Tessalonicenses 5, 5 a 7, vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Ele também diz em 1 Coríntios 6,18: fujam da imoralidade sexual. Jesus disse em Mateus 26:41: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tiago disse em sua carta, no capítulo 4, versículo 7: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8: estejam vigilantes e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O salmista diz no Salmo 119:11: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Salomão diz em Provérbios 4, 14 e 15: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha neste caminho. Todos nós precisamos de vigilância espiritual. São inúmeras as recomendações bíblicas acerca da importância da vigilância constante para o crente. Não é vigiar agora, é vigiar todo dia, todo momento, sempre, até o último dia da nossa vida. Estarmos atentos. Diariamente nós somos submetidos a diversas tentações. E diante disso, o conselho do Senhor Jesus é: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus diz então aí no versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Mas considerai isso, atente para isso. Se o pai da família soubesse que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha o que Jesus disse. Se você soubesse que o ladrão iria entrar na tua casa nessa noite, o que você faria? Você ficaria dormindo? Você iria passear? Iria para o teu lazer? Você iria fazer as tuas coisas? Não! Você ficaria lá esperando a prontidão na hora que ele viesse, para você defender a tua casa. E Jesus fala a mesma coisa para nós. Por que nós não estamos vigiando a nossa vida diante dos sinais? Por que nós não estamos atentos diante da volta de Jesus? Por que nós não estamos guardando a palavra do Senhor em nosso coração para nós não pecarmos contra Ele? O mundo quer pecar, o mundo ama o pecado, mas nós cristãos odiamos o pecado. Quando nós pecamos é um acidente, aquilo nos entristece, porque nós temos o Espírito Santo. E Jesus fala: quando menos esperarem, vai ser o momento em que Ele voltará. Quanto mais distraídos estiverem as pessoas, olha o tanto de distração que nós temos. Nós temos muitas distrações nesse mundo. Todo mundo está distraído com a sua vida, com as suas coisas, com a internet, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com todas as... O povo vive distraído. E Jesus fala o quê? Não sejam assim. Vigiem, porque quando menos esperar, eu voltarei. Os sinais foram dados para mostrar à igreja que as palavras de Jesus são verdadeiras, que o mundo chegará a um fim, que haverá um julgamento eterno e que nós devemos seguir o caminho estreito e vigiar para nós não sermos condenados com esse mundo.
E eu queria terminar com o versículo 14, que diz assim: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós temos uma missão, enquanto estivermos aqui, de sermos os atalaias do Senhor, de tocarmos as trombetas, de falarmos a verdade, de anunciarmos a Cristo, a palavra do Senhor. Nós temos uma missão, enquanto nós estamos aqui. Não é apenas nós vigiarmos, mas nós também proclamarmos o evangelho do reino. É nós alertarmos as pessoas: irmãos, olha essas religiões, olha esses falsos ensinos, mostrar para elas que aquilo é errado, mostrar para elas os sinais que Jesus há de retornar, a situação deste mundo, do pecado, das traições. Nós estamos aqui para anunciar o evangelho, para alertar as pessoas do futuro. Nós estamos aqui para mostrar a elas que haverá uma eternidade, que haverá um julgamento, que todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Nós estamos aqui para anunciar. Por isso nós não podemos nos calar enquanto nós estivermos aqui. Seremos perseguidos? Seremos. As pessoas muitas vezes vão recusar a mensagem? Vão recusar. Vão continuar no pecado? Muitas vezes vão. Mas muitos voltarão para o Senhor. Muitos ainda se converterão. E nós não podemos nos esquecer disso. Que existem os eleitos do Senhor, aqueles a qual nós vamos chamar pela pregação do Evangelho. Eles ouvirão e eles seguirão ao Senhor. Por isso, irmãos, diante dessa mensagem, em que nós estamos vivendo neste mundo hoje, será que estamos prontos para a eternidade? Será que você está pronto para comparecer diante do tribunal de Deus? Será que o nosso coração está em paz com Deus? Porque o mundo, é isso que nós estamos vendo, vão de mal a pior, distantes de Deus, vivendo somente para si. E nós? Será que nós estamos vivendo para quem? Será que nós estamos vigiando? Será que nós estamos atentos ao que está acontecendo? Ou será que nós estamos nos embaraçando com os pecados? O mundo vive no pecado e nós estamos nos embaraçando junto com o mundo. Será que nós estamos pregando o Evangelho, estamos alertando as pessoas? A pessoa está numa seita e nós nos calamos. A pessoa está perdida, nunca ouviu sobre Cristo e nós não falamos. É uma noite para nós revermos o nosso cristianismo. É um chamado para nós acordarmos do nosso sono espiritual e estarmos alertas. Vamos orar neste momento então.